Essa é uma cidade que cresceu ao longo de um grande rio. Um autêntico caso em que as águas aproximaram pessoas e criaram condições para que a vida pudesse se desenvolver. Então seja muito bem-vindo a mais um Caminhos da Natureza, e o programa de hoje vai te levar para a cidade de Blumenau. Exatamente. Claro que você conhece a cidade de Blumenau, né? Uma cidade festeira, animada. Mas no programa de hoje a gente vai mostrar outro lado da cidade de Blumenau, a natureza dessa cidade. Porque, por exemplo, a gente quer mostrar para você uma das maiores riquezas do Vale do Itajaí, que é justamente o rio Itajaí-Açu. E você vai entender melhor por que o rio Itajaí-Açu é tão importante para o desenvolvimento da cidade de Blumenau. Então vem com a gente, porque nós vamos andar muito por aí, pelos caminhos da natureza. Caminho das Águas, que levou 17 homens rumo a um sonho: vida nova em terra estrangeira. Uma viagem perigosa, cheia de armadilhas. É um rio traiçoeiro justamente porque a sua navegabilidade, ela não é contínua, ela vai até a certa altura da nossa cidade, eu diria a questão de mais uns 2 quilômetros daqui. Se for um período de seca, ele não permite. Ele tem em determinados pontos redemoinhos, ocasionava alguma virada de canoa e causava mortes. Tanto é verdade que já dos primeiros meses da colônia, quando chegaram os 17 imigrantes, nós tivemos 2 afogamentos. O ano era 1850. No barco estava o químico e farmacêutico alemão Hermann Bruno Otto Blumenau. O pioneiro, mais tarde, daria nome à cidade. Uma cidade e um rio para sempre ligados. Blumenau é um exemplo típico de cidade brasileira que cresceu e surgiu graças ao rio. Por que o Dr. Blumenau fundou a cidade exatamente no local onde hoje é o centro da cidade, entre os ribeirões do Garcia e da Velha? Porque era o local até onde o rio Itajaí era navegável por balsas, na época empurradas com grandes varas de bambu e daí por diante. Então Blumenau está umbilicalmente ligada ao Itajaí-Açu. Não demorou muito para os primeiros colonos descobrirem também os afluentes do rio Itajaí-Açu. E seguindo esses cursos d'água, eles acabaram povoando também o interior do município. Foi assim ao longo de todo o Ribeirão Garcia. E ainda hoje, este recanto é o lugar mais bem preservado de Blumenau. São pedacinhos de natureza intocada que atrai visitantes o ano inteiro. E assim Blumenau cresceu e se desenvolveu ao longo de todo o Itajaí-Açu. Toda a força econômica da nossa cidade, até a década dos anos 30, 40, ela se desenvolveu através do grande rio Itajaí. A vinda do imigrante, que inicialmente veio com canoas improvisadas. Posteriormente, formou-se uma sociedade para comprar na Alemanha um vapor que veio da Alemanha desmontado, montado num estaleiro em Itajaí. E a partir daí começa então a história do desenvolvimento da nossa cidade, agora impulsionada pelo vapor Progresso. Mas o rio que deu origem à cidade logo colocaria à prova os seus habitantes.
As primeiras enchentes registradas datam ainda do século XIX. Se formos avaliar o número de cheias que ocorreram, são mais de 90 enchentes acima de 10 metros. As maiores aconteceram em 1880, 1911, 1983 e 84, mas isso não significa que em anos anteriores também tenham ocorrido, mas os registros nós não os temos. A cidade que nasceu das águas não poderia dar as costas ao rio. Nós, enquanto cidade, estamos trabalhando, nos orientando e prospectando ações de cuidado para com isso. 2008 foi um marco fundamental nisso. A cidade, de lá para cá, tem se preparado cada vez mais para estar protegida e ser resiliente na questão da superação das situações que vêm em relação a grandes chuvas que atingem aqui. Nossa Defesa Civil é absolutamente organizada. Nós temos hoje, inclusive, uma central nossa de previsão do tempo, onde a comunidade diariamente recebe essas informações, sabendo, inclusive, aonde a quantidade de chuva e podendo, com isso, se prevenir e sair, inclusive, de áreas de risco. Então, é todo um trabalho feito para que a gente possa ter o rio como um instrumento e fomentador do desenvolvimento da cidade, não como inimigo da população, que em alguns momentos ele acabou sendo visto. A superfície, muitas vezes calma, de águas turvas, não engana mais. O rio está vivo e é a partir dele que a cidade se sustenta, porque não existe Blumenau sem o grande rio de pedras, o Itajaí-Açu. Mas você sabe como é que tudo isso começou? Bom, lá no início do século passado, claro, a paisagem de Blumenau era bem diferente. A terceira maior cidade de Santa Catarina, referência em desenvolvimento e qualidade de vida para todo o Brasil. E tudo começou aqui. A força da água que gera luz. A usina Salto é um marco para o desenvolvimento de toda a região. Um prédio de arquitetura centenária, construído em harmonia com a natureza selvagem. Um verdadeiro forte que resiste à fúria do Itajaí-Açu. O ano era 1914. O mundo vivia o começo de uma guerra mundial e grande parte do planeta não conhecia o que era energia elétrica. Meus amigos, a gente vivia ainda à luz de velas. E foi bem nessa época que Blumenau deu um passo importante rumo à modernidade. Tá vendo essa parede bonita aqui, com cara de filme de James Bond? Pois é, isso aqui veio tudo da Alemanha, o mármore da Itália, e foi o começo de uma revolução aqui, não é? Foi uma revolução aqui em Blumenau, mas muito próximo da Revolução Mundial, porque a energia elétrica ela era muito recém ainda. Então, o que a gente tem a dizer é que esse material que está aqui, ele fez o papel dele até 2014. De 1914 até 2014, 100 anos. A partir de 2014 a usina foi automatizada e isso aqui hoje não funciona mais nada. Mas nem sempre a tecnologia humana foi capaz de domar a força do rio. Em 1983 a gente teve uma enchente, sim. Essa enchente de 83, por uma falha operacional, as comportas de entrada do canal ficaram abertas e inundou. Eu posso mostrar para vocês que chegou aqui dentro da sala de comando nessa altura aqui. 1,5 metro. Isso. A usina foi recuperada depois, durante 3 anos ela ficou parada para ser recuperada. Do Itajaí-Açu também veio a água para abastecer uma cidade que crescia rápido demais, na velocidade do rio. 75% da água tratada e distribuída para a cidade de Blumenau é coletada no rio Itajaí-Açu. Então a cidade depende muito do rio para poder fazer todo esse trabalho do tratamento de água e a distribuição para a população.
Hoje, esta é uma das 4 estações de tratamento da cidade. A ETA 1 não tem mais a força de antigamente. É responsável por apenas 5% do abastecimento em Blumenau. Mas ganhou um novo papel nos dias de hoje. Virou museu. O Museu da Água ele foi implantado nessa estação de tratamento de água aqui, que ela é a primeira estação de tratamento de água da cidade. Ele foi implementado em 1999. A partir dali a gente começou a abrir para visitas técnicas com colégios. Em 1940 começou a construção da primeira estação de tratamento de água da cidade. Em 1943 teve a conclusão. E a partir dali foi um marco para a história da cidade. Por incrível que pareça, como funcionava em 43, funciona hoje em dia ainda. É muito interessante. Por isso a gente tem aberto o museu para visitação, para poder estar acompanhando o processo e ver como é que funciona. O passado de um rio que aponta caminhos para o futuro. E olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a nossa equipe vai entrar no meio da floresta para mostrar para você uma das milhares de nascentes que formam o grande rio Itajaí-Açu. E ainda a vida que se desenvolve no entorno do rio. Então fica com a gente porque nós vamos andar muito por aí, pelos caminhos da natureza.